Se com relação à vida interessante externa tudo é relativamente claro, embora todas as pessoas sejam diferentes e as ideias sobre o que é interessante sejam muito diferentes, e, para a maioria, ela consiste em impressões externas ricas e agradáveis. Então, com relação à vida interna interessante, tudo é muito vago e incerto. Muitas pessoas acham que esse tópico, como aprender uma vida interior interessante, deve ser resolvido em 2 ou 3 etapas. Não faz muito tempo, uma de minhas clientes em potencial, que me pediu para explicar em 3 palavras como tornar seu mundo interior mais rico, ficou profundamente chateada com o fato de que seriam necessárias muito mais palavras para explicar e disse em um curso de treinamento americano, disseram-nos que tudo que é real deve ser muito fácil, literalmente em 3 palavras, e que se for mais longo, não é o sistema certo. Para muitas pessoas, a própria ideia de que uma pessoa deve ter um mundo interior rico e viver uma vida interior interessante é irritante. Lembro-me de que, no final da era soviética, nas páginas de algum jornal central, acho que o Komsomolka, houve uma discussão acalorada. E uma garota disse que, quando ouvia falar sobre um mundo interior rico, ficava pronta para pegar uma arma como Goebbels. Se uma garota fala sobre paz interior na minha frente, eu a aconselho a comprar jeans, escreveu ela. Hoje em dia, pessoas com mundos interiores ricos e pobres usam jeans, mas aquelas que ficam perplexas com a própria possibilidade de riqueza interior e se irritam quando se fala sobre isso não diminuíram. Fiquei convencido disso quando peguei uma foto para este artigo e digitei a combinação de palavras mundo interior rico. O que peguei não combina comigo. Não seja preguiçoso, digita a frase Regina World Pictures e veja, por uma questão de interesse, quais imagens prevalecem. Elas estão repletas de zombarias sobre esse mesmo conceito. Não há um único rosto inteligente ou significativo, nem mesmo com uma leve presença de pensamento impresso nele. Apenas idiotas e legendas que literalmente gritam, não há paz interior. E aqueles que falam sobre isso são idiotas antiquados. Mas vamos deixá-los em paz, os idiotas antiquados que fazem essas fotos, e vamos falar sobre o que é uma vida interior rica e interessante de uma pessoa e como aprender a viver uma vida interior interessante. Vou expressar minha humilde opinião sobre esse tópico, porque já pensei muito sobre isso e vi pessoas com essa riqueza. Este artigo será mais longo do que meu artigo anterior sobre como tornar sua vida externa mais feliz, devido à maior complexidade do assunto. Em minha opinião, há vários níveis ou facetas dessa riqueza interior. Em primeiro lugar, é uma satisfação saudável com a situação de sua vida, que inclui um senso de gratidão ao destino ou a Deus. Essa satisfação saudável, sem remorso ou insatisfação oculta, é chamada de felicidade. Também podemos acrescentar o amor pela vida, a atitude positiva em relação ao mundo e a gratidão ao Criador e à natureza por nos darem a vida. Em segundo lugar, é uma estrutura integral e não contraditória da alma, uma harmonia interna, na qual não há contradições dolorosas que despedaçam a personalidade e a alma. Diz-se que o homem é interessante por suas contradições internas e que a maioria das grandes pessoas eram seres contraditórios. Até certo ponto, isso é verdade, mas é mais interessante para os pesquisadores da vida. Essas grandes pessoas, seus biógrafos e filisteus, que se debruçam sobre as fraquezas dos gênios e, com prazer, constatações, ele é exatamente como nós. Mas Pushkin, que notou essa peculiaridade dos filisteus, disse, dirigindo-se aos negros, sim, o gênio também pode ser patético, mas, ainda assim de uma forma diferente da de vocês. Além disso, as maiores pessoas da Terra, Cristo, Buda, vários profetas e santos, não eram contraditórios no sentido usual da palavra. Eram pessoas muito íntegras. É claro que uma pessoa comum não pode atingir esse nível de perfeição, mas é melhor lutar pela diversidade, concentrando-se nesse tipo de harmonia interior, e não tentar imitar a boemia bêbada ou o estilo de vida desenfreado de estrelas do rock talentosas. Isso não nos trará felicidade. Em terceiro lugar, é uma abundância de ideias criativas, pensamentos brilhantes, sentimentos intensos e aspirações ativas de fazer algo significativo em suas vidas. A experiência de vida mostra que essa abundância criativa é impossível se a pessoa tiver pouca instrução e não possuir uma quantidade suficiente de cultura. Em quarto lugar, é o foco em ajudar as pessoas, o desejo de ajudá-las a resolver vários problemas e dificuldades. Uma pessoa que é rica por dentro não pode ser egoísta. Em quinto lugar, é uma atitude atenta e interessada em relação às experiências internas, ao fluxo de sentimentos e pensamentos,
Há disposição para explorar a si mesmo e conhecer, no processo da vida, todas as novas facetas de sua própria consciência. Em sexto lugar, é o domínio de várias práticas espirituais e psicológicas que nos ajudam a ir além das experiências habituais e a entrar em contato com as forças ocultas do corpo e da psique, bem como com a realidade espiritual. Estamos falando principalmente de vários tipos de meditação e oração que conectam uma pessoa a uma parte superior de si mesma. Todos esses caminhos para uma vida interior interessante e para a aquisição de riqueza mental e espiritual exigem um trabalho interior sutil, porque a maioria das pessoas busca a felicidade e a realização fora de si em vez de dentro de si mesmas, porque buscam ter e parecer, em vez de ser, porque preferem buscar a felicidade fora de si em vez de dentro de si mesmas e levar uma vida externa interessante, em vez de uma vida interna. É uma questão filosófica, mas se não entrarmos em uma série de fatores e respondermos brevemente, veremos que a maneira externa é mais fácil. E quando a lista de valores de nossa civilização é encabeçada pelo consumo e pelos prazeres imediatos, então, é claro, é mais fácil trazer isto para si mesmo indo ao chão ou a uma boutique da moda e comprando algo para si, dependendo do gosto ou das possibilidades de cada um, do que fazer um trabalho sutil dentro de si mesmo. A maioria das pessoas, e nossa civilização como um todo, está em um nível de desenvolvimento infantil ou adolescente, quando quer obter tudo de uma vez. Não há demanda para o desenvolvimento interior de uma pessoa na civilização moderna e as massas simplesmente não entendem do que estamos falando. Que tipo de felicidade, externa, do consumidor e interna, que envolve trabalho em si mesmo, é mais duradoura e brilhante? Se você está no nível adolescente de desenvolvimento e o acesso a uma parte mais elevada de si mesmo está fechado para você, então, é claro, você buscará a felicidade no mundo externo e colocará a riqueza financeira no topo da lista, graças à qual você levará uma vida intensa de busca de prazer e consumo. Se você atingiu um estágio elevado de perfeição espiritual e vive uma vida interior intensa e rica, não se importa realmente com a vida exterior e pode aceitar condições bastante modestas, elas não diminuirão sua felicidade interior. Os buscadores espirituais e os santos em geral deixaram o mundo e viveram na pobreza com as comodidades mínimas que horrorizariam os habitantes modernos de Rublevka. Para uma pessoa criativa, basta ter a oportunidade e as condições para fazer seu trabalho, criar e construir sua vida de forma que os produtos dessa criatividade sejam necessários para alguém. Como disse Pushkin, no final de sua vida ele percebeu profundamente a natureza ilusória e frágil dos valores externos. Não há felicidade no mundo, mas há paz e vontade. Mas não vamos sugerir ao moderno, estragado pela civilização e pela ideia de conforto absoluto, valores irrealisticamente altos para ele, ligados ao ascetismo ou ao trabalho superesforçado. Vamos partir do fato de que ninguém é seu próprio inimigo e não quer piorar sua vida em nome de nenhum objetivo. Vamos tentar concordar que, para ser feliz, a pessoa precisa de um certo equilíbrio entre as boas condições da vida externa e pelo menos alguma harmonia relativa e saturação da vida interna. A soma do bem-estar externo e interno dá a sensação de felicidade e determina seu tamanho. É bom quando as circunstâncias externas são favoráveis, mas elas não garantem a felicidade. Afinal de contas, se você se sentir mal consigo mesmo por dentro, nenhum estímulo externo e presentes do destino ajudarão. Na melhor das hipóteses, eles permitirão que você se distraia e se esqueça por um tempo, mas depois virão o tédio e o estado de insatisfação. Afinal de contas, um número considerável de pessoas ricas e satisfeitas com tudo estava sofrendo e até cometeu suicídio. Mas uma pessoa feliz, espiritualmente avançada e psicologicamente treinada é capaz de dar positividade e encontrar apoio e felicidade. Portanto, uma vida interior intensa, rica e interessante ainda é mais importante do que circunstâncias felizes externamente. Em primeiro lugar, a riqueza interior é mais forte, não pode ser perdida e as circunstâncias difíceis treinam a força espiritual, multiplicando-a. Em segundo lugar, uma pessoa espiritualmente rica e forte que se encontra em uma situação difícil sairá dela mais rapidamente do que um perdulário afortunado. Se essas circunstâncias forem de força irresistível, ele poderá se adaptar melhor a elas. Em terceiro lugar, a intensidade do estado de felicidade em pessoas com uma vida interior rica é maior do que em qualquer milionário. É claro que não estamos falando de nos mudarmos para uma caverna ou uma cela. Precisamos viver uma vida plena e feliz com prosperidade. E lembrar das prioridades. Para uma pessoa com a mentalidade russa, o interior é mais importante do que o exterior. O conteúdo é mais importante do que a embalagem e o espírito é mais importante do que o conforto. É por isso que hoje, no período de crise e dificuldades financeiras,
a maioria dos cidadãos russos se sente estatisticamente feliz. Vamos realizar um experimento mental. Vamos trazer um americano médio para cá e ele fugirá rapidamente. Porque os americanos só se sentem felizes quando são ricos. Mas não há riqueza eterna, e há crises nos Estados Unidos. E agora eles estão entrando em um grande ocaso. De modo que, em geral, os americanos são pessoas pobres. Apesar de ainda estarem bem de vida e de seu padrão de vida ser várias vezes superior ao nosso. Mas Deus está com eles, com os americanos. E devemos presumir que ainda é o Deus americano que ama o dólar e o abençoa. O que devemos fazer para tornar nossa vida interior mais rica e mais brilhante? Devemos comprar um carro para nós mesmos, uma viagem ao redor do mundo, um apartamento no Arbat, uma dacha em Rubliovka. Se tivermos a oportunidade, podemos comprar e depois ver o quanto isso nos deixou mais felizes internamente e quanto tempo essa felicidade durará. Mas o que fazer dentro de si mesmo para aumentar o brilho da vida interior? Deve-se dizer que o conhecimento sobre isso sempre foi considerado sagrado. Mas ele não foi transmitido como um bastão sem nenhuma obrigação para quem o recebeu. Uma certa metodologia foi transmitida, mas, para que funcionasse, eram necessários esforços sérios por parte da própria pessoa e sua vida correta com valores saudáveis. Portanto, o que você está prestes a ouvir são informações que precisam ser revitalizadas e transformadas em suas próprias. Pense nisso como uma fabulosa água morta que você deve transformar em água viva. Então, o que deve ser feito? Afinal de contas, sem uma ação, o capital mental, assim como o capital financeiro, não se acumula. E o ato, a ação, é sempre doar ou se doar. O filósofo e poeta italiano Gabriele Annunzio disse muito bem sobre esse assunto. Eu sou o que dei. Você está pronto para abrir mão de algo para enriquecê-lo por dentro, para que comece a viver uma vida interior interessante? Se sim, vamos examinar os pontos, embora somente o futuro dirá o quanto você está pronto. Satisfação. Como podemos encontrar uma satisfação saudável com nossa vida? Para fazer isso, precisamos nos imbuir de um sentimento de gratidão ao Criador e ao destino pelo fato de termos recebido esta vida no melhor dos mundos, mesmo que hoje esse mundo esteja em crise. Precisamos aprender a arte de aceitar a vida como ela é e considerar as provações e dificuldades como um sinal do amor especial do Criador por nós, pois sem elas não cresceríamos. Desenvolva o hábito de agradecer a Deus por todas as dificuldades que nos acontecem. Agradeça por tudo, tanto pelas dádivas do destino quanto pela ausência delas e pelas provações enviadas a você. Se você não tiver um sentimento sincero de gratidão, comece recitando formalmente afirmações de gratidão, o que gradualmente ativará os sentimentos. Você também pode se lembrar do seu sentimento de gratidão em relação a alguém, senti-lo e depois transferi-lo para o Criador e a natureza. Integridade e harmonia interior. Determine as principais e mais dolorosas contradições em sua alma e entenda que elas precisam ser reconciliadas dentro de você. Tente ver como a oscilação desse pêndulo da alma o esgota. Tente interromper essas oscilações por meio da contemplação profunda e da penetração no âmago das contradições. Você quer coisas mutuamente exclusivas? Carreira e preguiça? Felicidade familiar ou o desejo de ter vários parceiros, saúde física ou a capacidade de consumir grandes quantidades de álcool todos os dias. Mas isso é impossível. Portanto, você precisa decidir qual alternativa é a mais importante ou, melhor ainda, qual deve ser o equilíbrio ou o compromisso entre as contradições. Faça o trabalho interno de eliminar as principais contradições internas dentro de você. Será possível falar sobre detalhes e nuances sutis desse trabalho separadamente. Mas o princípio principal é encontrar em si mesmo uma terceira força superior, que pode agir como um observador interno, um eu superior, Deus ou alguma moderação sábia, força de equilíbrio e, portanto, justiça. Crie dentro de si a imagem do capitão do destino, segurando com confiança em suas mãos o leme de controle de sua própria vida e, em caso de desvios, nivelando o curso. Cultive essa imagem de equilíbrio interno e externo com mais frequência. Uma abundância de pensamentos criativos brilhantes e experiências positivas como acumular a riqueza mental e espiritual de pensamentos e experiências. Trabalhe muito com sua mente, alma e espírito. Para isso, é necessário, a princípio, estudar a sabedoria de outras pessoas, dedicando-se à autoeducação, à arte penetrante, à poesia, à filosofia e, depois, à medida que as experiências de vida for assimilada, é claro,
Se a sua tiver um vetor ascendente, suas próprias experiências e pensamentos cada vez mais profundos começarão a aparecer. Uma vida interior rica e interessante nasce naqueles que tentam compreender o significado da existência, que querem entender como este mundo está organizado, como sua própria consciência e alma estão organizadas, quais programas estão funcionando nele e em quais deles vale a pena confiar, e de quais é melhor se livrar. A maioria esmagadora das pessoas trata seu mundo interior como usuários de computador muito fracos que trabalham com um mínimo de programas e simplesmente não percebem as oportunidades que se abrem se dominarem seriamente. Para continuar a metáfora, elas nem sequer sabem como acessar a internet, cujo análogo é a nosfera ou o inconsciente coletivo, mas simplesmente usam a internet, nesse caso, o cérebro, como uma máquina de escrever. A riqueza da alma é acumulada por aqueles que estão abertos à riqueza espiritual do mundo, com literatura, música, cultura, religiões, e que são capazes de processar esse tesouro e torná-lo seu. E, é claro, cresce naqueles que foram capazes de organizar impressões interessantes e vívidas da vida externa e conseguiram tratá-las com atenção e interesse, aprendendo literalmente com cada caso de vida. Comece a manter um diário onde você anota todos os pensamentos interessantes que vêm à sua cabeça e os sentimentos que experimenta. O foco em ajudar as pessoas, uma atitude altruísta, porque essas qualidades aumentam a intensidade, a positividade e a riqueza da vida interior de uma pessoa. Porque uma pessoa vai além de seu ego e de seus estreitos interesses pessoais e se une aos interesses, problemas e consciência de outras pessoas, enriquecendo sua personalidade muitas vezes. Isso acontece tanto quando fazemos algo para outras pessoas quanto quando apenas pensamos no assunto, esforçando-nos sinceramente, de alguma forma para ajudar nossos próximos e distantes a resolver seus problemas e aliviar as dificuldades de suas vidas. As pessoas, sentindo nosso cuidado e nossa atitude positiva, geralmente respondem da mesma forma. E essa energia de gratidão humana, às vezes é um forte estímulo para sentimentos e ações recíprocas. Fizemos algo bom e útil a alguém e esta pessoa retribui o nosso investimento emocional e evolutivo na forma de alguma ação positiva Isso não nos torna mais ricos e completos. É impossível ser um terrivelmente individualista e egoísta e alegar ter uma vida interior rica e interessante. Como você pode aprender a ser uma pessoa capaz não apenas de receber, como até velha ensina o tempo todo viva para si mesmo, mas de dar. Reflita menos sobre esse tópico e não cultive o hábito de contar suas despesas, mas simplesmente dê o que puder e saiba como dar, se a pessoa que está ao seu lado precisar. Há muitos métodos e abordagens para melhorar a si mesmo. Por exemplo, os budistas sinceros não se limitam a fazer boas ações todos os dias, mas deliberada e conscientemente aumentam sua quantidade e qualidade, imbuídos do sentimento de que, dessa forma, desenvolvem mérito perante o Buda. Eles contam suas boas ações, não para se gabar delas para os outros, mas para ver quantas boas ações fizeram e quantas ainda precisam fazer. Às vezes, a disposição de doar é suficiente e a ação em si não é necessária. É claro que você precisa adequar suas habilidades à quantidade de doações. Você é uma pessoa com recursos limitados, não um centro de apoio comunitário. No entanto, a dedicação e o calor de coração que você dá às pessoas retornarão 100 vezes mais e certamente tornarão nossa vida interior mais rica e plena. Atenção aos próprios processos psicológicos, a capacidade de observar e explorar a si mesmo conscientemente. Como podemos acumular riqueza interior se não conhecermos a estrutura do nosso mundo interior? Onde essa riqueza está armazenada? O processo de acumular toda a riqueza é impensável sem a observação consciente de si mesmo. O que significa atenção plena na observação de si mesmo? Nós apenas achamos que sabemos como fazer isso e que fazemos isso o tempo todo. Na realidade, grande parte de nossas experiências ocorre como se estivéssemos meio adormecidos, inconscientemente, sem a nossa atenção e a presença do nosso eu. Como resultado, emitimos muitos pensamentos e sentimentos negativos, muito casamento psicológico que nos impede de fazer as coisas certas e de sermos bem-sucedidos e felizes. Isso significa que você não apenas vivenciará, pensará e agirá, mas tentará estar conscientemente presente e observar todo o processo de origem, florescimento, estabilização e desaparecimento de suas experiências psíquicas. Pode parecer para algumas pessoas que a autoobservação é semelhante a uma introspeção psicológica dolorosa, que nos priva da facilidade, da naturalidade e da espontaneidade criativa, que é, ao nos observarmos, trazemos uma reflexão dolorosa e hesitação para a nossa vida.
comparando-nos à famosa centopeia que se perguntou onde estava sua 41ª perna e portanto, parou. Na verdade, a observação consciente de nossos pensamentos, sentimentos e decisões é simplesmente uma redistribuição da atenção. Começamos a trazer alguma luz de clareza e sabedoria para nosso mundo interior, não apenas pensamos, mas percebemos que estamos fazendo isso. Essa abordagem muda imediatamente todos os nossos processos internos, o caos, a escuridão, a preguiça, as mentiras e a negatividade. Os abandonam e, em seu lugar, surgem clareza, força, positividade e energia. Ao nos observarmos conscientemente, regamos nosso jardim psicológico interno com a energia da atenção, o que faz com que as ervas daninhas desapareçam e as boas flores, na forma de pensamentos criativos fortes e emoções brilhantes, desabrochem e se fortaleçam. Sob a influência da autoobservação consciente, nossa vida interior se torna mais interessante e vívida, adquirindo aquela qualidade que no Oriente é chamada de florescimento interior. Há uma enorme literatura sobre esse assunto, entre eles meus livros e artigos neste site, e é muito fácil encontrá-la na internet. Se você tiver uma intenção estável, não existe uma única pessoa com um mundo interior rico que, pelo menos de alguma forma, não tenha dominado a arte do autoconhecimento e da contemplação de seu mundo interior. Quanto mais frequentemente uma pessoa tenta despertar e manter a consciência, quanto mais contínua for sua consciência, mais rico será seu mundo interior. Tente fazer isso e você nem perceberá o quanto isso enriquecerá seu mundo interior. Você encontrará salas e andares inteiros onde nunca esteve antes. Não se trata nem mesmo dos níveis mais elevados de consciência, sobre os quais falaremos mais adiante, mas da esfera da psique comum, bem como do que é chamado de inconsciente. Essas salas e andares contêm muitas coisas, tanto valiosas quanto supérfluas. Quando você se libertar do supérfluo e aumentar o volume e a qualidade do valioso, sentirá que seu mundo interior se tornou diferente. Dominar as práticas espirituais. As práticas espirituais, orações e meditações de muitas variedades, nos levam a níveis mais elevados de consciência que antes eram inacessíveis para nós. Há tesouros inteiros lá e, de um certo ponto de vista, cada pessoa é um homem rico que possui muito, mas não sabe disso. O amor mais elevado, a alegria e outros sentimentos sutis, as experiências de unidade com o universo, a plenitude do ser, a força interior, as manifestações de intuição, a sabedoria, o poderoso poder de condução da luz, a vontade, a energia espiritual, tudo isso está nos andares superiores da psique. Pode-se considerar que esses são nossos recursos espirituais mais elevados. Se quisermos que nossa vida interior se torne mais rica e brilhante, precisamos não apenas criar essa riqueza em nível pessoal, criando nossos próprios pensamentos sábios, mas também tentar descobrir esses tesouros que são colocados em nós pelo Criador e pela natureza, e que estão esperando por nossa atenção e prontidão para usá-los. Um número gigantesco de livros foi escrito sobre como orar e meditar, pertencentes a várias tradições. Ao estudar essas fontes, não devemos nos esquecer de que a própria palavra riqueza vem da palavra Deus, e está claro que eles falam, antes de tudo, sobre riqueza espiritual, não financeira. Voltar-se para Deus, de forma direta, consciente e intencional, enriquece nosso mundo interior de forma mais rápida e poderosa do que qualquer outra coisa. Aprender a ser gratos, felizes e satisfeitos com nossa vida, ao mesmo tempo em que estamos atentos à alta insatisfação conosco mesmos, que nos empurra para frente e para cima, e abençoar as provações e dificuldades que nos endurecem, tentar se livrar das contradições internas e se tornar uma pessoa completa e harmoniosa. Despertar e desenvolver o potencial criativo, a capacidade de gerar pensamentos e experiências vívidas, cultivar atitudes altruístas e a capacidade de dar às pessoas seus pontos fortes, habilidades e aptidões, treinar habilidades e capacidades para explorar e observar conscientemente o mundo interior de cada um, a fim de organizá-lo e fortalecê-lo, dominar métodos de perfeição e práticas espirituais, oração e meditação, que nos colocam em contato direto com a fonte de toda a riqueza espiritual, Deus. Isso é muito ou pouco? Depende de para quem é. Há uma anedota engraçada sobre um novo russo e o demônio tentando comprar uma alma imortal desse homem rico por $1 milhão. O novo russo não consegue entender por muito tempo porque o demônio precisa dela. Então concorda com o negócio. Mas antes de assinar o contrato mais uma vez expressa perplexidade e apreensão. Ainda não consigo entender o que você está me julgando. Não faz muito tempo,
Li informações semelhantes na internet sobre uma garota muito real que publicou um post nas redes sociais dizendo que estava pronta para vender sua alma a um patrocinador rico por uma quantia um pouco menor. 1 milhão de rublos com o direito de revendê-la ao diabo. O maior incômodo dessa moça era que ninguém a abordava para obter esse produto. Se pensarmos de maneira semelhante, é claro que não precisamos de todas essas práticas. Mas esperemos que esse não seja o caso e que a maioria das pessoas que estão tentando aprender a viver uma vida externa mais vibrante, interessante e gratificante perceba que tudo, ou pelo menos muito, que é externo é resolvido por meio do interno. Até agora, ninguém se atreveu a refutar as palavras do Salvador: o reino de Deus está dentro de nós. E a última coisa, se você quiser aprender a viver uma vida interior interessante, terá de aprender a renová-la periodicamente. Isso inclui práticas, movimentos mentais e trabalho para mudar sua atitude em relação a si mesmo e ao mundo. É claro que algumas coisas devem ser repetidas, mas ainda novas. E outras devem ser radicalmente renovadas. Uma pessoa realmente interessante é aquela que não muda a si mesma, mas ainda assim cresce e muda.